Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Em 2012, eu comecei a trabalhar no setor de expedição de uma empresa coincidiu, era outubro, né? Coincidiu com o dia de pagamento da nota fiscal paulista. Basicamente, aqui em São Paulo, você dava o seu CPF para pôr no cupom fiscal e daí eles te retribuíam algum dinheiro, valor, dependendo do lugar onde você estivesse comprando, certo? Bom, até aí só coisas boas. Só que aí eu falei pra minha chefe, que ela e a colega dela, também antiga de casa, que assim, é perigoso porque eles têm o controle de tudo que você consome, de tudo que você compra. E aí ela me perguntou: como você sabe disso? E aí fomos lá, abrimos os extratos dela e tava lá discriminado que ela comprou em tal dia, forma de pagamento. Bom, basicamente a mesma nota do mercado. Certo. E ela ficou espantada, elas, né? Ficaram espantadas com isso. Certo. E muita gente me pergunta: mas por que ter essa informação? Digamos que você seja um homem, né, divorciado e tenha feito um churrasco em casa, certo? E sua ex-mulher, né, quer um aumento de pensão, por exemplo. O que isso quer dizer? Digamos que o advogado dela compre essas informações de que você comprou um monte de cerveja, carne, por aí vai, para fazer esse churrasco, e diga: olha, ele tem dinheiro para fazer churrasco, para bastante gente, uma festa grande, pipipipopopó. E aí tomam mais ainda o seu dinheiro, arrendam mais ainda o vencimento desse homem, por exemplo. E isso em 2012. 12 anos depois, a gente tem coisas cada vez mais, digamos assim, perigosas. Basicamente, tudo, a todo momento, estamos sendo observados, ok? E isso não é de conhecimento, eu não sou o único falando disso, tá? Tem gente até falando de acordo com especificidades, por exemplo, o caso do SUS, que é gerido, por exemplo, por empresas privadas que vendem isso a empresas farmacêuticas, certo? Não são apenas os cookies, né, que a gente, quando perguntam se a gente quer ou não, que direcionam a publicidade, entendeu? É a informação comprada por essas pessoas. Eu quero que tal pessoa, tal idade, tal, consuma mais meus produtos. E o marketing se torna um pouco mais eficiente. É claro que isso não torna como chama? Não torna isso tão perigoso. No caso da saúde, você pode ter o problema de contratar um plano de saúde ou ter que pagar mais caro, certo? Bom, e qual é o grande problema nisso? Que é a falta de privacidade, certo?
que, por exemplo, podem mexerem nas suas coisas, por exemplo, nas suas fotos, nas suas conversas, nas suas contas bancárias, já mexem, né? Na verdade, já entram, já vasculham. É totalmente a sua revelia, sem que você tenha algum controle e alguma proteção até, certo? Por exemplo, os bancos vendem cashback, fazem convênios com lojas, e aí será que eles não usam? Ele pegou um crédito tal, porque sai mais barato que financiamento para comprar aquele carro, por exemplo. E aí ele apareceu, olha, ele quer um Maré a turbo, e aí aparece se lá ofertas dele, certo? Ou então ele quer trocar a TV com a época de Copa do Mundo, certo? Tudo isso é porque vai se eliminando a privacidade e o direito a, como se diz, ao sigilo mesmo. Você vai ter, por exemplo, você tem casos de crimes que são resolvidos pela localização do celular, tanto da vítima quanto do acusado, por exemplo, da geolocalização dele. Isso obviamente é algo bom, mas o que eu quero dizer é que simplesmente todo mundo sabe, todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas quem tem acesso às suas informações sabe aonde você está, que hora você está e por quanto tempo você esteve, ou por quanto tempo está, certo? É o que eles sabem se tudo de você. E tendo por exemplo, aqui em São Paulo, durante a pandemia, o João Dória usou a geolocalização para tentar impor o lockdown. Felizmente ele não saiu distribuindo multas, certo? Então, assim, o que eu digo isso é o seguinte, que se você não tem direito ao sigilo, à privacidade, e ainda mais ao controle dos seus dados, ao controle dos seus dados, ao controle das suas informações. Que nem eu sempre digo, eu faço aquela alusão ao filme V de Vingança, onde ele tá. A mulher pergunta que ele torturou, raspou o cabelo e tudo mais, se ela pode ir e se ela deixava ele ir e se ele não tinha medo. E ele disse assim: bom, você pode ir. E se eu tenho medo? Bom, você sabe a cor da pele, que é um subterrâneo. Um homem esperto pode saber o que fazer com essas informações. Entenderam? Então, assim, são as pessoas que inteligentes, realmente com conhecimentos, que vão usar essas informações que podem ser usadas contra você, inocentemente ou não, certo? Inocentemente ou não. E o que eu quero dizer? Vamos largar os celulares, vamos fazer uma iconoclastia, ao invés de ir no hospital a gente vai num curandeiro, numa bezedeira? A resposta é claro que não. Mas, como eu disse, entra a questão do que?
de, digamos assim, desobedecer, embaralhar as informações. Por exemplo, aonde for possível, você divide o login, por exemplo, com várias pessoas. Como explicar? Por exemplo, tem uma conta no Gmail, uma pessoa loga ela no YouTube, aí outra na casa dela loga no YouTube, aí o parente em Minas Gerais loga a mesma conta no YouTube. E aí se constrói um modo de se disfarçar. Óbvio que isso não é perfeito. Por exemplo, você não pode fazer que nem quando houver o fim do dinheiro, né? Por exemplo, que está previsto com o Grex, que vai aparecer em 2026. Pode ser que isso fique mais difícil. Fazer que nem, por exemplo, faziam os novos baianos, que quando recebiam o cachê, colocavam todo o dinheiro no saco e a pessoa pegava conforme a sua necessidade, certo? Ao invés de simplesmente dividir em partes iguais. Então, assim, é isso que eu digo. É, é aquele negócio, sair apenas da cara do celular para se formar uma associação. E nessa associação acabar fazendo aquilo que eu sempre digo: desobedecer o poder que está te esmagando. Isso é que é o. Até não gosto dos ANCAPs, mas isso é o Don't Trade on Me. Não é você querer o fim listado, mas é você se associar para poder viver ao seu estilo de vida, entendeu? Você não precisa estar de acordo, por exemplo, a gente está tendo problema Israel-Palestina, mas a gente não precisa, um judeu e um muçulmano não precisam ter a mesma religião para se juntar e